Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é sobre mudança de comportamento, mudança de hábito. A gente que vem estudando sobre consciência, né? Como mudar de realidade. E eu, com os meus estudos, me aprofundando cada vez mais, eu cheguei na conclusão que, para falar a verdade, para você ter uma vida mais próspera, mais abundância, é que não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Você passa a se olhar para dentro. Eu tô até besta com o conhecimento. Você passa a se olhar para dentro e você vê que não tem nada fora para ser mudado. É tudo dentro da gente. Então, se você quer uma nova vida, uma nova realidade, você tem que passar, olhar mais para você e ver o que você precisa mudar na tua vida. Eu vou dar um exemplo, pessoas que sofrem de insônia, tem um estudo aí que muitas pessoas sofrem de insônia. E o que essa pessoa faz para mudar esse problema que está acontecendo na vida dela? Se ela começar a olhar para a alimentação dela, se ela saber que ela não pode tomar um café depois das 2, 3 horas da tarde, o café preto puro, entendeu? Até mesmo um chocolate. Se ela souber disso, a insônia dela vai embora. Se ela souber que ela acaba com a insônia dela fazendo uma atividade física na parte da noite, que é melhor, fazer uma atividade física melhora muito a qualidade de sono. Então, a insônia, ela está relacionado aos seus hábitos. Você tem um pensamento acelerado e não consegue dormir. Você tem que saber como desacelerar esse pensamento. E como você vai desacelerar esse pensamento? É você tendo uma boa alimentação, é você fazendo uma atividade física. São mudanças de hábito. Então, o segredo, que não tem segredo nenhum para mudar de vida, é você olhar mais para você e ver o que precisa ser mudado. Tem gente que tem problemas financeiros, tem gente que vive cheio de dívidas. Mas essa pessoa trabalha, essa pessoa tem um salário, tem um dinheiro mensal. Então ela tem que saber que o problema dela não é financeiro. O problema dela é administração financeira. O problema dela não é o dinheiro. Às vezes a pessoa trabalha e faz um bico para aumentar a renda. Você pode aumentar a sua renda, pode ter 3 trabalhos. Se você não tem uma disciplina financeira, suas dívidas vão aumentar. Então a mudança para você ter uma nova realidade, para você ter uma nova vida, são mudanças de hábito. Não adianta você quer acabar com as dívidas, você vai ter um trabalho e faz um bico, faz uma renda extra. Se você não mudar, se você não ter uma disciplina financeira. Então a pessoa tem que ter consciência que o problema dela não é o dinheiro, é a disciplina financeira, certo? Então, o segredo para mudar a vida, a gente que vem estudando sobre consciência, sobre o inconsciente, é você se autoanalisar e saber o que precisa ser mudado. Eu venho fazendo esses estudos, eu venho aplicando tudo em mim. E aí você vai se conhecendo, você passa a fazer meditação, que você passa a se conhecer melhor, a resposta vem. Então, quando você começa a se permitir, a se olhar e olhar para dentro, você vê que a mudança é em você. A mudança é em nós mesmos, não é nada fora. Tudo que você quer mudar, você tem que mudar. É de dentro para fora. Você quer emagrecer e você está acima do peso e precisa emagrecer, você sabe que você tem que ter uma boa alimentação.
Você sabe que você tem que fazer uma atividade física, mesmo que você não precise emagrecer, mas a atividade física, ela é essencial para nossa vida. Ela é essencial. Então, eu falo sobre atividade física, se você olhar para você e você agradecer pela saúde que você tem, só por você ser grato de estar andando, você tem que fazer uma atividade física. Isso daí é um sentimento de gratidão que você emana. Você agradece a Deus pelas pernas que você tem, entendeu? Então, né? Eu venho estudando e a cada livro que eu leio, a cada curso que eu compro, a cada vídeo que eu assisto, eu falo, onde é que tá o segredo para eu mudar a minha vida? E para mudar a sua vida é você olhar para você mesmo e saber e fazer uma lista. Onde você precisa mudar? Ah, mas é mais forte do que eu não consigo. E você tem que ter consciência que o universo, ele só te responde. Se você fala, eu não consigo, ele vai te mandar mais do mesmo. Você não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir mesmo. Então, quando você começa a emanar para o universo esse poder de decisão, essa vontade, essa mudança, o universo vai te respondendo. Quando você bateu o martelo e falou assim, eu vou mudar de vida, é o poder da decisão. Então, quando você tem o poder da decisão, você começa a cada dia. Não vai querer emagrecer da noite pro dia. Não vai querer sair correndo 10 km aí da noite pro dia. Não, começa aos poucos. Porque o seu corpo tem que acostumar com novos hábitos. Então, a sua nova realidade são mudanças de hábitos. Entendeu? É você reprogramar a sua mente para nova vida. Então, e isso dói. Esse é o famoso processo. Isso dói. E dói porque está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo. A coisa mais gostosa é querer acordar, né? Ter alguém para limpar a casa, o café já tá servido na mesa, né? É muito bom ter uma vida assim. Mas como é que você vai fazer? O que você vai fazer para chegar até lá? E às vezes a pessoa já tem tudo isso, porque a mudança de hábito não é só para quem já tá com a vida toda ferrada, que é pobre financeiramente, não. Tem rico também que não tem esse sentimento de gratidão, de prosperidade. Tem rico que é gordo. Não vem me dizer que é bonito ser gordo, porque não é. É minha opinião que não é. Entendeu? Ah, é gordofóbica? Para de mimimi também. Entendeu? É questão de saúde. Às vezes você reclama que tá mal de saúde. Comece a agradecer pela sua saúde. Porque o que você reclama, mais você tem. Você está emanando, quando você reclama que não tem saúde, você está emanando doença. Então são mudanças de pensamento, são mudanças de vibração. Você tem que saber que tudo que você emana, você tem. Tudo, tudo, tudo. Nada passa batido nesse universo. Nada. Deus, ele é tão grandioso que ele te deu livre-arbítrio, mas ele também o universo te responde tudo o que você quer. Você pode fazer o que você quiser. Só que se você quiser uma vida próspera, abundante, amor, alegria, você tem mais do mesmo. Então, para você ter uma nova realidade nessa abundância, nessa prosperidade, ter uma vida mais leve, você tem que andar na linguagem do universo. É a linguagem do amor, a linguagem da alegria. Então, eu vou falar de mim. Eu era uma pessoa que eu andava muito com a cara fechada. Muito com a cara fechada. Então, quando alguém me chamava, eu chegava no lugar, eu já chegava com a minha cara fechada. Então, qual era a impressão que eu tava passando? Que eu tava brava, que eu tava insatisfeita, que, nossa, descontente com a vida.
Essa era a impressão, só que não era essa impressão, que não era o que eu tava sentindo, mas era a impressão que eu tava passando, entendeu? E assim, às vezes alguém me chamava tal, já olhava séria pra saber o que que era, entendeu? E aí eu fui treinando essa mudança em mim. Mas eu coloquei primeiro na minha mente, falei assim, ó, todas as vezes que eu chegar no lugar, assim, ó, eu já vou abrir um sorriso. Eu vou abrir um sorriso. E aí quando eu chegar no lugar já sorridente, a pessoa te retribui com um sorriso. Entendeu? Aqui, quando eu pego o elevador, sempre pegava com a cara fechada, de pouca conversa. Então, eu fui treinando isso em mim. Respirava fundo e antes do elevador chegar, eu falei assim, ó, eu quero ter uma vida mais leve. Eu quero. Então, já respirava fundo, abria um sorriso. Quando abre a porta do elevador, se tem alguém lá dentro, a pessoa já vê aquele sorriso, bom dia, boa tarde, boa noite. E a pessoa já te responde assim, bom dia. Claro, tem gente que é mal-humorada, entendeu? Só que aí já é um problema dela. Você está fazendo a sua parte. O poder da mudança, da decisão. O que você tipo assim, você tá sofrendo por alguma coisa. Você não cria resistência. Aconteceu algo de ruim, um luto, uma traição. Não cria resistência para não viver aquele sentimento. Entendeu? Porque se você fica reprimindo o sentimento, é pior. É pior. Então vai, vive aquela fase, mas tá aí. Até quando você vai ficar vivendo nessa situação? Até quando você vai ficar vibrando nesse sentimento, né? Sentimento de luto, sentimento de traição, sentimento de escassez. Até quando você vai se permitir viver nisso? E aí você quer mudar de vida, mas fica vivendo nessa situação. Então nada mais é o segredo do segredo, que não tem segredo nenhum, é você olhar para você, decidir, determinar e falar, eu vou mudar de vida e a partir de hoje eu vou fazer desse jeito. E o seu cérebro, a sua mente, você tem que reprogramar ela. Fomos programados totalmente errado, mas não podemos culpar nossos pais e nem pelas pessoas que passaram pelo nosso caminho, porque eles também não tinham esse conhecimento. Então já se livra desse sentimento de culpa, de querer culpar alguém pela vida que você tem hoje. Porque o que você está vivendo hoje são resultados do passado que você fez. Então, se você quer lá na frente uma vida mais próspera, começa hoje. O segredo está aí. Se daqui um ano você quer uma vida diferente, abundante, começa hoje. Porque o universo ele não engana ninguém. Ele te dá exatamente o que você emana. Então, o ponto inicial é isso. É você determinar o que você quer da sua vida. Então, você chega e fala, como eu tiro as coisas que estão no inconsciente, as travas mentais. Eu vou falar o que eu fiz comigo, o que eu estou fazendo comigo, né? Eu já comentei aqui em alguns vídeos, né? Eu fiz um curso de hipnose clínica, fiz PNL, estou terminando o meu curso de coach. Então, são tudo, é assim, ó, são mais do mesmo. É só alguma coisa ou outra que um agrega um outro, mas são mais do mesmo. O que que eu fui fazendo comigo e que eu faço comigo pra tirar coisas ruins do meu subconsciente. Eu vou fazendo uma autoanálise, eu vou escrevendo num papel o que eu quero mudar na minha vida, entendeu? Aí eu vou lá e faço uma reprogramação e isso funciona. Se você acha que isso não funciona, então para você não vai funcionar. Quando você fazer uma reprogramação, falar assim, meu, isso daqui vai me ajudar,
Funciona. Então você tem que reprogramar sua mente, você ouvindo aqueles áudios de auto-hipnose, você reprograma sua mente sim. Por tudo. Só que aquele é um detalhe, que tem muita gente que fala que não funciona, que a vida não anda. São detalhes. Vai fazendo uma lista. Você precisa mudar a sua vida financeira, você precisa mudar o seu relacionamento, a sua vida profissional. Não é tudo de uma vez, vai por ordem, entendeu? Foi aquele. Eu descobri que eu tinha uma trava mental paterna. Eu comentei em outro vídeo. E eu nunca convivi com meu pai, nunca tive um sentimento nenhum, nem mal conheci o meu pai. Então eu nunca emanei aquele sentimento de tipo assim, meu pai me abandonou, meu pai isso. Eu nunca culpei ele por nada porque eu nunca tive um relacionamento com meu pai, entendeu? Só que deu um vazio emocional que eu tinha dentro de mim. Um vazio. Então, eu fazendo uma autoanálise vi realmente, eu falei, nossa, realmente. Eu, assim, em relação a esse sentimento, pra mim, eu era indiferente. Então, algumas coisas na minha vida aconteceram porque eu tinha essa indiferença, esse sentimento de indiferença. Entendeu? E isso afeta a sua vida. Quando você tem uma trava paterna, uma trava mental paterna, ele afeta na sua vida profissional. E isso eu já comentei em outro vídeo. Quem quiser saber mais, assista lá outro vídeo. Mas aqui eu vou te falar o que eu faço comigo para estar melhorando no dia a dia. E para você que é ressonante, que aí quer descobrir o que é crença limitante, como soltar, não sei o que. Isso daí são só termos, entendeu? Que as pessoas... Crença limitante é tudo que você crê, sendo negativo, sendo positivo. Se você crê que você vai ter uma vida próspera, isso é uma crença, entendeu? Se você crê que para você tudo é difícil, isso é uma crença. Então, como trabalhar a sua crença? Trabalha ela. Você tem uma crença de que tudo pra você é difícil, começa a cancelar ela e pra você tudo funciona facilmente. Isso que é uma crença. Então, desculpa, cansada. Então, quando a mudança de vida é você fazer tudo uma autoanálise, é você olhar pra você, entendeu? Reprogramar a sua mente. Tem muito conteúdo aqui gratuito no YouTube, entendeu? Se você tiver condições de pagar realmente um acompanhamento, paga. Mas eu vou deixar bem claro, e é o que eu falo também nas minhas sessões. É 50% do cliente e 50% do terapeuta. Então, o terapeuta ele vai passar as técnicas e o conhecimento que ele tem. O resto é com o cliente, o resto é com você mesmo. Se você quer mudar a sua vida, você às vezes não precisa de ajuda de ninguém. De ninguém. Basta querer. Basta querer. Você tá de saco cheio da vida que você vem levando? Basta querer. Pessoas que sofrem com ansiedade, que tá aí, né? É o mal do século. A pessoa já põe isso na mente dela. É o mal do século. Você sofre de ansiedade? Começa a fazer uma análise todas as vezes que ataca aquelas crises de ansiedade. Para e pensa no que você está pensando. Para e pensa no que você está pensando e começa a trabalhar aquele pensamento. Começa a trabalhar aquele pensamento, começa a fazer uma oração, uma meditação e começa a cancelar aquele pensamento, entendeu? Eu sofri por muito tempo de ansiedade, crise de falta de ar, de chegar a parar no hospital. E aí o médico uma vez falou, em uma semana eu fui parar 3 vezes no hospital. Nas 2 vezes eu fui atendida pelo mesmo médico. E eu na época eu tinha 20 anos e ele falou assim, você não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum. Você tem que saber controlar a sua mente.
E para você, né, às vezes eu fico parando, me analisando, esse conhecimento hoje sobre a mente, ele já vem há muitos anos me rodeando, só que eu nunca parei para observar, nunca parei para pensar desse lado que eu tinha que caminhar por isso, de estudar sobre a mente humana, entendeu? Então, esse médico falou: você é muito nova para estar passando por isso. Você não tem problema nenhum, porque eu já tinha feito um monte de exame, né? E todas as crises que eu ia, até carregava uma pasta lá cheia de exame, e o médico, nas 3 vezes que eu fui parar no hospital, 2 vezes foi o mesmo médico que me atendeu. E eu, assim, ó, eu chegava, eles colocavam oxigênio no meu nariz, assim, ó, que era realmente, parecia que eu ia morrer. Então, e aí o médico pegou e falou assim, ó, você é muito nova pra estar passando por isso e você não tem nada. Você tem que saber controlar a sua mente. Tudo tá na sua mente. Então, quando aí, sim, quando começava, aí tal, fui, né, recebi alta, ficava lá no oxigênio, depois recebi alta, fui embora. E aí ele me recomendou um livro, na época, de autoajuda, eu li, comecei a praticar aquilo, mas depois eu abandonei. Melhorou minha ansiedade, melhorei, nunca mais apareci no médico, porque ele jogou um gatilho em mim. Hoje eu sei o que é, na época eu não sabia. Ele jogou um gatilho em mim, ele falou assim, ó, se você aparecer aqui de novo, eu vou te mandar pro psiquiatra. E aí você vai ficar dependente de remédio, porque eles vão te dar remédio. Você quer isso pra você? Eu falei, não, eu não sou doida, né? Não quero tomar remédio. E até hoje eu sou muito chata pra tomar medicamento, não gosto. Então, isso foi um gatilho que ele jogou em mim. E aí eu nunca mais voltei no médico por causa de crise de ansiedade. Nunca mais. Eu li o livro na época e aí eu fui trabalhando a minha mente. Quando vinha aquela falta de ar querendo, né, me sufocar, eu trabalhava a minha mente. Eu falei, esse pensamento não é meu, controla. Falava umas coisas que na época eu não tinha conhecimento, hoje eu sei que era cancela. Então eu fui conversando comigo mesmo. E você faça o mesmo. Se você sofre de ansiedade, começa a pensar no que você está, começa a analisar o que você está pensando na hora que começa a dar aquelas crises. Pode ser coisa boa ou ruim, porque tem gente que fica ansiosa quando vai sair, quando tem uma festa. Pra que ficar ansiosa? Pra quê? Né? Se você for analisar, fala coisa besta, coisa boba, né? Não tem o porquê. E pensamentos ruins. Aí tacou aquela crise de ansiedade, pare e analisa o que você está pensando. Então, um segredo do segredo é você sempre estar se autoanalisando e melhorando a cada dia. Vê, anda com um caderninho, anda com uma folha, escreve ali, ó, nossa, eu preciso mudar tal sentimento, eu preciso mudar tal isso, como resolver. Qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, a gente bate um papo no direct, entendeu? Posso direcionar algumas coisas, mas você tem um sentimento de rejeição, vai lá, faz uma reprogramação, faz uma meditação. Só que você tem que aceitar, porque não adianta você, ai, nossa, eu fiz um teste, deu sentimento, eu sou sentimento de rejeição. Já cancela isso na tua mente. Você tem que saber controlar a tua mente. O segredo tá isso, é você que controla a sua mente, não é a sua mente que controla você. Pra mim, ó, eu fiz o teste, deu trava mental paterna, sentimento de rejeição, sentimento de injustiça. Eu vou falar sobre isso, que aconteceu coisas na minha vida e acontece coisas na nossa vida, né, que a gente fica ferrada, meu, por que aconteceu isso? E aí você começa a emanar um sentimento de injustiça. Sentimento de injustiça trava a sua vida financeira. Trava. Então eu comecei a trabalhar isso, fiz o teste, começou a dar essas coisas, e eu começo a trabalhar em cima disso. E simplesmente some porque eu determino que isso não é de mim.
eu determino que eu sou filha de Deus. E eu sou filha de Deus, tudo é bom, Deus mora em mim, então Deus é perfeito. Então você tem que, eu falo até, né, dá uma de doida, começa a falar isso, começa a lançar essas palavras sobre a sua vida. Não tem segredo nenhum para você mudar de vida. A única coisa que você tem que fazer é o poder da decisão. É você decidir que você vai mudar de vida e vai mudar de vida. Tem pessoas que, eu vou falar bem verdade mesmo, tá? Não adianta você ficar comprando um monte de curso para descobrir o que você tem para melhorar a sua vida, sendo que tem muita coisa gratuita aqui no YouTube. E você também, né, pode se esforçar em comprar um livro para ler, ir até o Google pesquisar, entendeu? Tem o chat GPT hoje em dia. E você, para você melhorar de vida, nada mais é você ter o poder da decisão, descobrir qual é o ponto que você tem que mudar, porque isso não é difícil também descobrir, porque se você parar e começar a fazer uma autoanálise, às vezes você fica até com vergonha de você mesmo. E fica porque eu fico. Eu já fiquei. E às vezes quando eu faço uma autoanálise e vejo, encontro, o seu subconsciente te responde, ele traz para sua consciência o que você tem que mudar, entendeu? E às vezes chega a dar até vergonha, Então, o segredo é que não tem segredo nenhum para você mudar de vida, entendeu? É você realmente, é o poder da decisão e você fazer. O problema é que as pessoas querem que caia do céu, que é um milagre da noite pro dia, entendeu? A única coisa, eu falo, né, que a única coisa que acontece da noite para o dia é você ganhar na Mega Sena. Isso é fácil. É só você fazer um jogo, é a única coisa que acontece. Da noite para o dia você fica milionária, ganhando na Mega Sena. Pronto. Fora isso, você tem que fazer a cada dia assim para você melhorar a sua vida. Você quer emagrecer, você tem que fazer uma atividade física, você tem que melhorar a sua alimentação. Você que sofre de insônia, você tem que saber que você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que saber que você não pode tomar um café depois das 2, 3 horas da tarde. Entendeu? Então a alta performance é você saber que já tá tudo disponível pra gente. A mudança que você quer já tá tudo disponível. Basta querer. Então, não fica preso em querer como é que eu solto isso, o que é crença limitante. Cada vez mais que você olhar para dentro de você, não tem segredo, gente, não tem segredo. Eu tô a cada dia me aprofundando nos meus estudos. E o segredo, eu falo assim, né, às vezes tem pessoas que que vêm pagar para passar por uma sessão e às vezes assim, não precisava. Não precisava. Mas o que a pessoa quer? Ela quer apenas conversar. Ela quer desabafar porque ela não tem ninguém para conversar. Entendeu? Então, se você é uma das pessoas que quer conversar, quer desabafar, se você for procurar um terapeuta, vai procurar um terapeuta que não seja conhecido. Ou então sai, vai conversar com alguém, para. Isso acontece muito comigo. Eu atraio muita gente. Aonde eu vou, eu atraio muita gente e começa a desabafar comigo. Antes eu não tinha conhecimento, sabedoria de como lidar com isso. Eu já falei em outros vídeos. Hoje eu sei. Hoje eu sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Então você tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Hoje eu sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Entendeu? Então, se você quer desabafar, quer bater um papo, tem pessoas que não tem ninguém para conversar. Ela vai conversar com um amigo, vai para uma mesa de bar, vai sair com as amigas, entendeu? É a pior coisa. Porque a pessoa te conhece e tem aquele certo julgamento,
tem aquele amigão que fala, não, eu te escuto, não sei o que, né? Meu, é difícil realmente você ter um amigo que você possa desabafar, entendeu? Porque sempre vai ter um julgamento, sempre vai querer te apontar as suas feridas, e ninguém precisa apontar as suas feridas, você sabe quais são. Você sabe quais são, você sabe onde você tá errando, entendeu? E você sabe também o que você tem que fazer para melhorar de vida. Você tem um relacionamento que não tá legal? Começa a olhar para você antes de você julgar o seu parceiro, a sua parceira. Começa a olhar para você, entendeu? Por que está acontecendo tal coisa? Então, quando você começa a melhorar, isso emana para o próximo. Então, a mudança de vida, né? Nada mais é do que o poder da decisão e fazer o que tem que ser feito. Tem pessoas que não faz, sabe o que tem que fazer e não faz. Tem pessoas que preferem ir no médico procurar uma doença, né? Pessoas que estão acima do peso, vai no médico, eu não consigo emagrecer, né? Eu acho que eu devo ter tal coisa. E vai no médico e toma remédio. Se ela soubesse que ela é o próprio remédio dela, então não precisa, vai lá, faz uma caminhada, entendeu? Começa devagarzinho, vai pra natureza. Em todo lugar, todo bairro agora tem pista de caminhada. E se não tiver também, sobe e desce a rua 10 vezes, tá ótimo. Se não aguenta 10 vezes, sobe 5. Dá uma volta no quarteirão. Você vai na padaria de carro, no mercado, vai a pé. E vai sozinho. Vai sozinho, porque é bom às vezes a gente ter um tempo para nós mesmos. Eu faço atividade física, só que eu não gosto de academia. Eu não gosto de academia. Aí eu faço atividade física em casa e eu saio para dar minha caminhada também. A única coisa que eu faço na academia é a natação. Que, né, se pudesse fazer em casa eu fazia também. Que eu não gosto, mas eu gosto de ir num clube, gosto de andar aqui perto de casa tem uma praça, né? Tem uma pista que é cheia de árvore. Se você soubesse a conexão que ela passa, a energia que ela passa para vocês, então você não ia sentir preguiça de fazer uma caminhada. Quando você sentir preguiça de fazer uma caminhada, olha para tua vida. Ou quando você sentir preguiça de fazer qualquer coisa, você que não tem costume de ler um livro, lê uma folha. Lê uma folha. Depois a história fica tão legal, o estudo do livro, que depois você vai ler 2, 3, 4, depois vai virar um hábito. Então a mudança de vida que você quer, tudo é um hábito que você tem que reprogramar sua mente. Tudo que você for fazer, faça por 21 dias para sua mente aprender. É um novo programa que você está colocando. Então, para você colocar um novo programa, eu já estudei sobre isso, sou certificada em hipnose e é realmente isso. Tudo que você for fazer, faça por 21 dias. Se você quer programar a tua mente, 21 dias. Se você quer que tal coisa vire um hábito, são 90 dias. Então, a atividade física para sua mente, porque ela vai brigar, o seu corpo vai brigar para você não fazer atividade física, você vai fazer por 21 dias para você estar reprogramando sua mente para aquele novo hábito que o seu corpo não estava acostumado. Então ali você vai programar sua mente para virar um hábito, atividade física, para virar um hábito na tua vida, você tem que fazer por 90 dias. E aí é aquela frase, eu não consigo mais ficar nem um dia sem atividade física. Por quê? Porque já virou um programa, já virou um hábito. Tá bom? Então, o segredo do segredo, que não tem segredo nenhum, não tem negócio de solta, crença limitante e essas coisas tudo aí que a gente tá estudando, nada mais é do que você ter um poder da decisão e fazer o que precisa ser feito. Tem um monte de coisa escrita na minha mão aqui. Escreve na tua mão o que você quer.
escreve na tua mão, toda hora você tá ali lendo, e toda hora que você tá ali lendo, você tá programando a sua mente. Então é sobre isso. O segredo do segredo é você ter o poder da decisão e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram. E é isso daí, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixe um curtir, deixe um comentário aí, e isso ajuda o canal a crescer. Um beijo e até mais.